Olá, meu nome é Creomar Lima Carvalho de Souza, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e participo hoje do CORE, primeiro Congresso de Relações Internacionais Online do Brasil, iniciativa construída pelo Luiz Pedroso, a quem eu agradeço, e agradeço a você também que me dá o privilégio de alcançar a sua audiência. Basicamente, a fala de hoje se chama Donald Trump nos Estados Unidos e as correntes de direita pelo mundo, integração e isolamento. Nesta nossa fala, nós construiremos o nosso diálogo a partir de duas forças principais. Aquilo que nós podemos chamar de esforços de globalização e todas as definições daí decorrentes, e de um outro lado, esforços de desglobalização e todos os esforços daí decorrentes. Inicialmente, então, definindo o termo globalização, nós vamos nos reportar aqui a uma percepção do Friedman e também associada a uma percepção do Held, na qual nós temos que globalização pode ser interpretada como um processo de aproximação e construção de conexões em âmbito econômico, político e social. E nesses termos, nós temos basicamente que a globalização tem envolvido um centro principal de expansão desse discurso globalizador, sobretudo via telecomunicações, tecnologia da informação e outros polos importantes, né? Que está sobretudo baseado no hemisfério norte, e essas ondas de globalização têm contagiado o restante do mundo. Talvez, para entender isso de uma forma mais expressa, nós possamos fazer a seguinte analogia. Imagine um prato fundo com um copo de tamanho médio no meio, e depois nós adicionamos água dentro desse copo. O que vai acontecer é o seguinte, à medida que a água transborde deste copo, basicamente todo o prato será inundado. E é isso que nós temos quando estamos falando de globalização. Uma série de movimentos e ações que vão criando por si esforços de integração e de conexão ao redor do mundo. De âmbito político, nós temos que um dos elementos mais próximos da globalização é a integração regional, simbolizada de um lado por esforços como a União Europeia e de outro na nossa vizinhança como o Mercosul. De um ponto de vista individual, um elemento fundamental dessa prática globalizadora é o movimento de conexão entre os indivíduos. Por exemplo, você, através do seu aplicativo de comunicação no celular, o WhatsApp, por exemplo, ou qualquer outro similar. Basicamente, porém, quando nós colocamos todos esses elementos em um âmbito político, há um componente fundamental. E esse componente é o quê? Que haverá uma associação no tempo entre uma ideia de um regime político específico, que é a democracia liberal, sobretudo a partir de um discurso progressista, com a ideia de globalização. O que eu quero dizer aqui em específico? Que uma série de povos e sociedades ao redor do planeta que compram discursos de democracia liberal serão povos mais incluídos no processo globalizador. E nesse sentido, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, aliada a outros movimentos, como por exemplo o Brexit no Reino Unido, e a atual conjuntura eleitoral bastante complexa na França, nos fazem ter a necessidade de pensarmos em algo muito distinto, que é o quê? Quais são as forças efetivamente que se colocam contra a globalização? E nestes termos nós temos que basicamente se colocam contra a globalização indivíduos que se sentem excluídos do processo globalizador. O que eu quero dizer? Basicamente, indivíduos que não conseguem se sentir fazendo parte desse esforço que é a aldeia global. E nesses termos nós temos os mais idosos, nós temos alguns jovens sem uma percepção muito clara de qual é o seu espaço, o seu caminho dentro de uma sociedade complexa, e todas essas forças criam, em algum sentido, um caldo de cultura que é extremamente complexo e importante. E aí, nesse caso em específico, voltando ao exemplo da eleição americana, nós temos que o quê? O discurso eleitoral vitorioso de Donald Trump, fazendo uma ressalva, Trump vence a eleição no colégio eleitoral, mas perde a eleição em termos de votos populares por mais ou menos 2 milhões de votos, né? Esse discurso é construído entendendo o quê? Um espírito do tempo. E qual é esse espírito do tempo na sociedade americana? Que um grupo efetivamente muito significativo de indivíduos, esses indivíduos o conduzem à presidência, não se sente fazendo parte desse discurso que seja de uma aldeia global, de menos fronteiras, do trabalho que muda em sua natureza, da movimentação de indivíduos. E nesse sentido, Trump vai estruturando a sua fala para fazer o quê? Para capitalizar, em algum sentido,
todas as necessidades discursivas e emocionais dessas pessoas, em sentido de que ele constrói um tipo de discurso muito palatável àqueles indivíduos que, usando uma analogia, possam se sentir excluídos, por exemplo, quando vão a uma agência bancária e não há caixas humanos, que o processo é totalmente eletrônico. Entendendo esse espírito do tempo eleitoral, basicamente nós vamos ver uma candidatura que é construída em descompasso entre aquilo que são as pesquisas eleitorais, a mídia e o comportamento político. O que eu quero dizer? Um elemento fundamental da campanha de Donald Trump nos Estados Unidos foi o fato de que todo o seu discurso eleitoral foi feito a partir de uma ideia de enfrentamento da mídia, a partir de uma mensagem altamente negativa. Aí nós temos o seu bordão, que é Let's Make America Great Again, né? E de outro lado, com a ideia de pular os canais tradicionais de diálogo. Durante toda a eleição, Trump usa o quê? Alguns argumentos retóricos, como por exemplo, de que Trump é um outsider, de que ele se coloca contra o establishment político. De outro lado, um outro argumento colocado é que uma maioria silenciosa levaria Trump à vitória. E isso especificamente nós estamos falando de quê? Daquele eleitor branco médio que se sente excluído do processo de globalização, que se sente excluído das políticas sociais implementadas pela administração Obama até aquele presente momento, que encontra em Trump uma resposta às suas ansiedades. De outro lado, um outro grupo de indivíduos que apoia massivamente Donald Trump em sua campanha são os imigrantes legais, que enxergam na imigração ilegal o seu maior inimigo. Nesses termos, o discurso vai sendo construído a partir de uma lógica negativa, na qual o candidato quer falar diretamente com o eleitor. E aí ele se aproveita de quê? Se aproveita do fato de que ele constrói um discurso que é altamente polêmico e voluntarista, ele se coloca na mídia o tempo todo, e ao estar na mídia o tempo todo, ele cria uma situação na qual o seu eleitor enxerga que é o quê? Basicamente uma rivalidade entre o establishment político, representado pelos políticos tradicionais como Hillary Clinton, Barack Obama, ou alguns políticos tradicionais republicanos, a própria burocracia, e Donald Trump. Tendo-se por princípio, então, essa relação de confronto entre Trump, ou melhor dizendo, o trumpismo como uma proposta política e o establishment político, o que aconteceu? O candidato gerou toda uma estrutura discursiva a partir de uma lógica na qual ele se coloca como o primeiro dos outsiders a estar dentro do sistema. Expressões muito próprias de Donald Trump, como por exemplo, o sistema está maculado, o sistema está distorcido, eram construídas para vender uma ideia de que efetivamente algo aconteceria com a eleição de errado, ou ilegal, ou imoral, caso ele não fosse vitorioso. E aí, especificamente, nós vamos ter uma diferença fundamental que é Trump vence as eleições. E isso tem dois efeitos sobre o nosso objeto. O primeiro efeito é, esse discurso retórico que funciona muito bem em termos de dinâmica eleitoral tem que ser transpassado para a ação política. Isso a gente fala em outro momento. Mas, fundamentalmente, o nosso objeto agora vai ser o quê? Qual o efeito dessa vitória sobre outros espaços do mundo em termos de espaço de fala e possibilidade de vitória para outsiders. E aí, basicamente, quando a gente está falando de outsiders, nós estamos falando de entes políticos que não são lideranças tradicionais, como, por exemplo, na eleição francesa, na qual nós temos dois outsiders, Marine Le Pen, que é uma candidata de extrema direita e tem um discurso muito vinculado à ideia de controle de imigração, de saída da França da União Europeia, e de outro lado Macron. Macron é o quê? É um outsider também, só que de esquerda. Uma tentativa de reconstrução do discurso globalista francês. Basicamente, indivíduos como Le Pen, na França, e indivíduos de direita, muito conservadores, em outros lugares do mundo nos levam ao quê? A uma ameaça de refluxo nos processos de integração. E qual é o nosso exemplo mais marcante dessas questões? O Brexit, onde basicamente um discurso conservador, construído numa lógica de bater muito forte em determinadas falhas do processo de integração, levou os britânicos a, em algum sentido, massivamente votarem contra a ideia de União Europeia. E basicamente isso nos leva aqui, em termos de análise. Eu e você, que hoje fazemos esse diálogo, temos que pensar em uma questão.
Existe a necessidade de remodelagem dos discursos progressistas ao redor do planeta? Uma pergunta daí derivada. É possível reinventar a globalização? Vamos deixar essas duas perguntas de lado por enquanto e vamos falar daquilo que leva à origem dessas perguntas. Basicamente, eu estou falando com você acerca da ideia de uma recessão democrática. A vitória de Trump, a vitória do Brexit no Reino Unido, a possível vitória de Marine Le Pen nos leva a que possibilidade? A ideia de um refluxo democrático, que pode ser incorporado e acompanhado em termos de relações internacionais. Por exemplo, quando nós falamos das enormes dificuldades que a democracia na América Latina enfrenta. Estou falando basicamente de quê? Das dificuldades da América Latina na Venezuela, das dificuldades da democracia na Argentina, das dificuldades da democracia no Brasil. Todos esses elementos, trazendo de novo as nossas duas perguntas, nos levam a quê? A basicamente dois pontos. O primeiro é necessário entender a globalização como um fenômeno que tem aspectos positivos, mas tem também suas distorções. Lembremos aqui de Milton Santos, que falava dos excluídos da Arca. Mas, fundamentalmente, é necessário fazer o quê do ponto de vista do discurso progressista, ou do discurso pró-globalização? É preciso reinventar esse discurso e construir estruturas práticas e de políticas públicas que efetivamente deem o quê? Ao indivíduo comum a possibilidade de entender qual é o seu espaço na dinâmica planetária e, efetivamente, a partir deste espaço, quais são os benefícios de ser parte de uma lógica globalizadora. Nesse sentido, então, quando nós voltamos a pensar em termos de dicotomia entre integração e isolacionismo, o que nós temos? A força de integração, que é um movimento bastante interessante, mas muito complexo. Por quê? Porque quanto mais integrado é um sistema de estados, menos soberanas as unidades são. Traz em si a dificuldade para forças políticas tradicionais de conseguirem continuar existindo em um mundo globalizado. E nesse sentido nós temos o quê? Efetivamente, a globalização pode ser uma força de transformação produtiva e de recriação das forças democráticas. O que quero dizer? Que efetivamente a globalização pode ser uma força para o bem em termos de política internacional. E nesse sentido, lideranças vinculadas a interesses não muito positivos do ponto de vista econômico, político, de liberdades, podem se colocar como contrárias à globalização. E nesse sentido é importante então pensar o quê? Que basicamente nesse momento, eu e você, que somos analistas de relações internacionais, estamos diante de um grande desafio. E qual é esse desafio? Entender as dinâmicas globalizadoras diante de um processo no qual nós temos dois tipos de recessão. Uma recessão que é econômica, derivada das próprias dificuldades de ajuste da economia global, tendo em vista essa lógica de globalização. E de outro lado, de recessão da verdade, meus amigos. O que eu quero dizer aqui? Basicamente, a vitória de alguns dos movimentos políticos desglobalizantes em democracias ao redor do mundo está muito vinculada a um termo que foi a palavra do ano em Oxford em 2016, pós-verdade. E o que consiste a pós-verdade? A pós-verdade significa que eu pego um pedaço de um determinado discurso que me interessa como plataforma política, eu utilizo esse pedaço de discurso fora de contexto e bato excessivamente nesse pedaço de discurso para vender uma ideia. Especificamente, eu faço o quê? Eu confundo a cabeça do indivíduo que tem que tomar a decisão eleitoral. E esse indivíduo que vai tomar a decisão eleitoral se sente perdido diante da realidade, assustado diante da realidade, e a partir daí ele toma uma escolha que é enviesada. Basicamente, isso aconteceu no Brexit. Basicamente, isso aconteceu na eleição de Donald Trump. E basicamente isso pode acontecer em outros lugares, como por exemplo o Brasil, onde a gente tem construído, por exemplo, a sociedade brasileira tem construído, melhor dizendo, a ideia de que é possível ter pessoas ocupando cargos políticos que não sejam políticos. Efetivamente, isso nos leva então a um ponto fundamental, que é a percepção de que o indivíduo comum que tem que tomar escolhas difíceis se torna refém de um discurso que não está baseado na verdade. E aí é importante definir, chegando já quase ao final da nossa fala, a democracia envolve compromisso.
compromisso com a verdade, compromisso com a honestidade intelectual, compromisso com a transparência de ideias. Ora, veja bem, se o indivíduo que vai construir um discurso está construindo esse discurso fora desses 3 marcadores, efetivamente ele está gerando uma distorção no processo. E quem é a maior vítima dessa distorção no processo? O indivíduo comum que vai exercer o seu direito de voto. E aí, nesse sentido, é importante ter o que em mente? Uma questão muito clara. Não há progressão linear, nem em democracia, em termos internos, nem em política internacional. A história das relações internacionais é marcada por períodos de avanço e estagnação. Não é possível dizer a ideia de retrocesso, porque basicamente o retrocesso é uma improbabilidade física, mas nós temos sim retardos, momentos de pausa. É importante então compreender que avanços e retrocessos são normais no sistema internacional. Basicamente, tais componentes, ou melhor, tais forças dicotômicas, estão entrelaçadas a partir de alguns outros componentes, como, por exemplo, a capacidade dos atores efetivamente de terem crença que a globalização ou um avanço é possível, a capacidade desses atores de construírem um discurso politizado o suficiente, convincente o suficiente para levar outros atores a uma tomada de decisão, a possibilidade clara desses atores de efetivamente construírem o quê? Consenso sobre um determinado número mínimo de agendas. E nesse aspecto, o que enxergamos hoje é, em determinado sentido, que os discursos pró-globalização se colocam em uma posição defensiva e o que caracteriza essa posição defensiva? Sobretudo o desgaste de proposições postas no tempo e a venda de uma promessa que se baseava em quê? Basicamente na ideia de que o mundo melhoraria para todos infinitamente e essa promessa é impossível de ser realizada. Isso levou a um efeito rescaldo, e qual é o efeito rescaldo daí gerado? Que os grupos populacionais que não se sentiram incluídos na lógica globalizante ao redor do mundo e durante um determinado espaço de tempo, sobretudo nas democracias liberais, começou a efetivamente fazer o quê? Votar em propostas políticas alternativas. E qual a característica mais marcante dessas propostas alternativas do ponto de vista político? A reificação do passado. É melhor dizendo, você vai buscar no tempo uma solução para problemas que estão originados hoje. É, por exemplo, dizer, quando um eleitor britânico observava uma propaganda de saída do Brexit durante a disputa eleitoral entre sim e não, e era feita a seguinte pergunta: qual é a sua bandeira? É a bandeira da Europa ou é a bandeira do Reino Unido? Acontece a mesma coisa quando Donald Trump diz, olha, vamos fazer a América grande de novo. Acontece a mesma coisa na França, quando Marine Le Pen diz o quê? Vamos fazer a França para os franceses de fato. Especificamente, essa tentativa dos conservadores de reificar o passado traz 2 elementos fundamentais. Primeiro, que o medo é um catalisador muito forte de emoções do ponto de vista político. E essas emoções negativas estão sobretudo expressas aonde? No medo do futuro. E quando nós falamos de globalização, nós estamos efetivamente falando de futuro, de integração, de cooperação, de estreitamento de laços culturais, intelectuais, comunicacionais, mas sobretudo pela derrubada de muros e barreiras. Isso especificamente tem assustado uma série de indivíduos mundo afora. Que tipo de indivíduo? Aquele indivíduo que não se sente fazendo parte desse processo. E aí, se vocês me permitem aqui, eu volto ao início da minha fala. Nós estamos aqui basicamente falando dos desconectados. Pessoas que efetivamente não se sentem fazendo parte do processo globalizador. E essas pessoas precisam ser trazidas para dentro do processo globalizador. E como isso vai ser feito? É preciso, do ponto de vista discursivo, convencer essas pessoas de que estar dentro da globalização é melhor do que estar fora. Porque você paga menos em uma geladeira, você paga menos em um automóvel, você consegue comida de maneira mais fácil. De outro lado, é preciso fazer o quê? Além desse discurso desse discurso político, ou melhor dizendo, além dessa peça retórica, é preciso que as autoridades criem políticas públicas que efetivamente preparem os indivíduos para a mudança da natureza do trabalho. Esse é um elemento fundamental quando nós estamos falando, por exemplo, do discurso de Donald Trump,
que bateu muito forte na ideia dos empregos, só que efetivamente ele não deixou claro, a partir de uma estratégia de pós-verdade, que a natureza do emprego mudou na América. Assim como isso não está sendo feito em vários países europeus, assim como isso em alguma medida pode não ser muito bem explicado quando falamos de Brasil. Efetivamente, o que nós temos então? Essas forças que possuem medo criam o espírito do tempo. E aí é muito importante, gente, mudança é um vetor fundamental nesses olhares. Se na primeira eleição de Obama, mudança era um mote fundamentalmente forte, mas um mote balizado pela ideia de esperança e de valores positivos, hoje nós temos o que em contrapartida? Uma ideia de mudança baseada em um vetor de conservação. Trump vem de mudança, Le Pen vem de mudança, a extrema-direita na Europa vem de mudança, mas não é uma mudança com olhar no futuro, é uma mudança baseada com pés no passado. E aí, efetivamente, é muito importante nós entendermos o quê? Que o discurso que quer vender globalização precisa se reinventar no sentido de construir instrumentos retóricos e instrumentos de política pública, como eu acabei de falar, que efetivamente reenquadrem os indivíduos que estão dentro da globalização acerca da importância de serem partícipes políticos e os indivíduos que estão fora da globalização para que eles se sintam convidados a entrar em uma nova dinâmica. Efetivamente, então, o que nós temos? A necessidade clara de cada um de nós aqui, como analistas de relações internacionais, ficarmos de olho em dois tipos de fenômeno. Os fenômenos internos, isso quer dizer o quê? Como efetivamente uma sociedade recebe os impulsos da globalização. E os fenômenos externos, que é basicamente entender como o sistema internacional tem se movimentado no sentido de construir um espaço globalizante. E talvez o mais dramático desse momento em que vivemos na história recente das relações internacionais seja o fato de que, pela primeira vez, ao longo de pelo menos 4 décadas, os principais polos de poder das relações internacionais possuem discursos políticos que são anti-globalização. A Rússia possui um claro discurso anti-globalização, os Estados Unidos possuem um discurso claro anti-globalização, os chineses possuem sérias ressalvas à globalização naquilo que envolve movimentos sociais, políticos e expansão de democracia. Efetivamente, então, esse momento traz que a vitória de Trump nos Estados Unidos, a onda daí gerada de expansão de outsiders com discurso conservador ao redor do planeta, e por que não dizer que muito desse discurso conservador está construído a partir de uma base de dizer que não se é político, como se isso fosse possível, gera como produto fundamental a necessidade de repensar as estruturas do sistema internacional em âmbito macro e repensar a necessidade de valorar a democracia como força política. E isso, então, nos leva a uma reflexão final que é, então, professor, quais são os prospectos? Para onde iremos? O que efetivamente aguarda o sistema internacional? Nesse sentido, nós podemos afirmar com alguma segurança que o sistema internacional hoje é altamente dependente de quê? Em um primeiro sentido, da capacidade de forças pró-globalização dentro de estruturas políticas, como, por exemplo, o establishment político americano, ou o establishment político do Reino Unido, ou o establishment político da França, criarem componentes de resistência para que se preservem os ganhos advindos da globalização de um lado e que de outro se possa criar elementos que sejam anteparos, creio que essa é a melhor expressão, para aquilo que possam ser dificuldades ao processo globalizador. Sem tais elementos, se torna impossível refrear a corrente de isolamento. E aí, a história das relações internacionais efetivamente nos dá uma grande lição, que é o quê? Quando há um discurso expresso de isolamento, um discurso expresso de levantamento de muros, um discurso expresso de belicização das estruturas do sistema internacional, o resultado fundamental é o quê? A nossa extrema incapacidade de gerar um espaço de cooperação e prosperidade internacionalmente. Então, eu acredito que, como um elemento final dessa fala, o maior desafio imposto pela vitória de Donald Trump de um lado, pelo ressurgimento de uma direita conservadora ao redor do planeta de outro,
e pelos elementos daí derivados que geram um esforço de desglobalização, são necessariamente a obrigatoriedade daqueles que acreditam que globalização é valor de reconstruírem os seus discursos, do ponto de vista retórico, de chegarem à construção prática de políticas públicas novas do ponto de vista prático e âmbito interno, e de realimentarem, em âmbito das relações internacionais, instrumentos multilaterais de solução de controvérsias. Por mais kantiana que essa fala possa parecer, na verdade ela está baseada em uma percepção bastante pragmática da realidade. Efetivamente, se nós não alimentarmos os instrumentos de multilateralidade, se nós não criarmos instrumentos e constrangimentos para esforços que sejam antiglobalizantes, todos nós somos perdedores. Porque a globalização, em algum sentido, é um jogo no qual é sempre possível ter soma positiva. De outro lado, o isolamento é um jogo no qual, normalmente, o resultado é soma negativa. Então, especificamente, meus caros, a necessidade aqui há de um lado, como perspectiva, um avanço claro e um processo de recessão democrática que está vinculado a uma recessão econômica e que gerou um avanço do discurso conservador político. De outro lado, uma necessidade clara dos discursos progressistas de entenderem que a democracia não funciona em progressão linear, que o multilateralismo não funciona em progressão linear e que, em algum sentido, a própria ideia de globalização não funciona em progressão linear. E a necessidade de reinvenção desse discurso e de ajuste fino não vai ser feita apenas pelos Estados. Isso vai ser, sobretudo, capitaneado por indivíduos e entes que sejam disruptivos na lógica globalizante. E aqui eu estou dizendo, basicamente, das empresas de nova tecnologia, do cidadão comum, que serão forças fundamentalmente importantes para a transformação dessa realidade. Creio que esse é o principal ponto que a gente pode trabalhar como reflexão dentro dessas duas matrizes, isolamento e integração. E, fundamentalmente, fica aqui a percepção clara de que globalização pode e deve ser encarada como um processo positivo, mais positivo que negativo, e de outro lado, esse esforço desglobalizante, tendo em vista o circuito de valores que pode trazer por si, é visto como um desafio. Isso quer dizer o quê? Como uma dificuldade para o processo de expansão de um sistema de valores que nós consideramos positivo. Fundamentalmente, então, por aqui eu encerro a minha fala. Agradeço ao Luiz Pedroso pelo convite para participar desse evento e agradeço a você, espectador, que me acompanhou. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a organização do CORE e nós responderemos prontamente a todo tipo de dúvida. Um abraço e até a próxima.